Oi, eu sou a Ardênia Santos, esse é meu primeiro podcast que fala sobre firmando seus valores com os princípios bíblicos. Neste primeiro episódio, venho falar sobre prioridades. A pressa é imperativa, exige atenção e tempo de forma agressiva e barulhenta. Nos convence de que estamos agindo certo quando atendemos à urgência e deixamos de lado aquilo que é importante. O autor coloca o importante como um personagem que espera de forma silenciosa e pacífica que seu valor venha a ser compreendido. Raros são os momentos que paramos para pensar no que é realmente importante. O quanto é custoso para nós sermos reflexivos acerca do que é prioridade em nossa vida. Ele nos faz uma pergunta sobre o que consideramos como prioridade máxima em nossa vida. Para muitos é algo difícil e complexo ter que decidir sobre o que é prioridade. Mas nós, como mensageiros de Deus, devemos nos orientar através da Bíblia. O autor nos traz referência bíblica de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo ele escreve uma carta aos irmãos tessalonicenses e o autor diz que nesta carta podemos extrair 4 prioridades estabelecidas por Paulo. A primeira é ter base bíblica, é viver à luz do Evangelho, ser guiado pelos princípios bíblicos, onde ele diz, ele começa do verso 2 até o 4, onde Paulo diz, abre aspas, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, em meio de muita luta. Pois a nossa exortação não procede do engano nem de impureza, nem se baseia em dor. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, mas sim a Deus que prova os nossos corações. Temos que cultivar uma mentalidade bíblica em meio a uma sociedade desnorteada de princípios e valores. Não deixe que a pressa, a urgência, tire de você momentos com Deus, com a igreja, com os irmãos, com a família. Que sejamos pessoas cheias de mentalidade e condutas bíblicas, pois a Bíblia alcança onde ninguém mais pode alcançar. A alma, o espírito, os pensamentos, as atitudes e a essência do ser, a essência do nosso ser. Como está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Abre aspas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Fecha aspas. Na primeira prioridade, ele nos fala da mensagem. Na segunda prioridade, vamos falar do mensageiro, de como levar a mensagem, comunicá-la, transmiti-la e colocar em prática de forma autêntica. 1 Tessalonicenses, versos 5 e 6. Abre aspas. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Fecha aspas. Ter firmeza de caráter, não usar de linguagem enganosa, não se preocupar em passar boa impressão,
não buscar a própria glória ou de outrem, não imitar, nem procurar agradar aos homens. Ser autêntico é reconhecer suas fraquezas e fracassos e confessar seus erros. É não se preocupar em estar sempre com a razão. A terceira prioridade nos diz respeito sobre as nossas atitudes, de forma que da forma como agimos, reagimos, estando cheios da graça de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, do verso 7 ao 12, nos diz, abre aspas, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhos do modo por que, piedosa, justa e irrepreensível, procedemos em relação a vós, outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Fecha aspas. Então aqui nós podemos ver o modo como Paulo ele fazia a obra de Deus, o modo como ele tratava os irmãos. Ele poderia exigir dos irmãos alguma oferta, alguma ajuda, mas ele não quis, né? Ele tratava os irmãos com doçura e como um pai que cuida dos filhos. Está cheio da graça de Deus, está cheio de amor, de compaixão, de compreensão, de ternura. Está acessível para quem necessita de ajuda, de compreensão, de perdão, de amor. Pedro nos diz, abre aspas, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Fecha aspas. 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 18. Mesmo que você tenha convicção do que é pecado e firme adesão da verdade, não rejeite aquelas pessoas carentes do amor, do conhecimento de Deus. Pessoas são mais importantes do que regulamentos rígidos e exigências absurdas. Bem, e por fim, terminando aqui nosso primeiro episódio, que fala sobre prioridades, a quarta prioridade estabelecida por Paulo, que se observa na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, segundo o autor, é ser atual, é ter realidade, é não ficar indiferente com o que está acontecendo na sociedade, é confrontá-la com os princípios bíblicos e eternos de Deus. O contexto atual nos apresenta a ideologia de gênero, a homofobia, estereótipos evangélicos, pastores mercadores da fé, discussões políticas que querem tirar trechos da Bíblia por se considerarem discriminatórios, preconceituosos, homofóbicos, ultrapassados. Para estes irmãos e amigos, e você que está ouvindo, não devemos fugir, mas sim usar a Bíblia para a defesa da nossa fé, mostrando a firmeza dos nossos valores baseados nos princípios e na verdade eterna e absoluta de Deus. Eu espero que você tenha gostado, que você venha escutar os próximos episódios e fale dos outros princípios bíblicos, que você possa também compartilhar,
Fica comigo, fica com Deus, tá?